Fala, galera! Tudo certo com vocês? Passando aqui pra gente começar o nosso devocional, é isso mesmo? E hoje, pra gente estar começando, eu vou estar falando com vocês primeiramente sobre a introdução do livro de Atos. É isso mesmo, para a gente conseguir entender e juntos compreender o que e por que esse livro foi escrito, né? Então não é somente uma leitura, mas nós entendemos o que Jesus, juntamente antes de subir aos céus, quis dizer, e juntamente com todo o livro, assim como cada livro tem a sua especificação, o livro de Atos não é diferente. Então nós vamos começar, com o livro de Atos, aonde que nós vemos, logo continuando, como eu falei para vocês, o nosso intuito aqui é entender primeiramente o porquê desse livro ter sido escrito, preparando não somente os discípulos, mas podendo hoje me preparar e te preparar para cumprir o ídolo do Senhor, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O autor do livro de Atos é Lucas, o mesmo Lucas dos 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas, que é o mesmo, e também João. Mas qual é a diferença entre os 4 evangelhos na forma de apresentar Jesus para o livro de Atos? Nós vemos que Jesus veio nos evangelhos para morrer pelo meu e o seu pecado, e Jesus ressuscitou. E nós vemos logo no início que uma promessa foi feita por Jesus, que o Espírito Santo viria, que é o Consolador, e daria autoridade para isso. Então nós vemos que Jesus fez curas, milagres, multiplicação de pães, Jesus expulsou demônios, Jesus fez muitos e muitos milagres, e nós vamos ver que a partir de agora, os discípulos, através da presença do Espírito Santo de Deus, também começaram a fazer. Nós vamos ver também que existe uma diferença, porque a palavra do Senhor nos 4 evangelhos mostra que Jesus veio para ser crucificado e, como já dito, ressuscitou. E também mostra aquilo que os discípulos passariam, mas suportariam pela presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Então o livro de Atos é muito mais do que somente preparar no quesito de como irmos e para onde irmos para pregar o evangelho. Ele fala sobre o Espírito Santo de Deus, que leva, assim como levou os discípulos no início, assim como homens e mulheres, a não parar, seguir o propósito de Deus na vida deles. A certeza que eles tinham era a marca, que era o Espírito Santo na vida. Nós hoje podemos ler e entender de uma forma como a palavra de Deus e o Espírito Santo, como isso pode ser possível. Mas naquele momento, eles estavam se despedindo de Jesus, porque Jesus foi levado aos céus. E Jesus deixou essa promessa para eles, e a promessa se cumpriu, colocando no coração deles a certeza daquilo que o Senhor tinha falado. Eles começaram a vivenciar algo totalmente novo na vida deles, porque Jesus não estava mais ali para ensinar. Jesus não poderia mais mostrar como é que era. Mas Jesus disse que o Espírito Santo viria. Então que você entenda que nesse momento não é somente o conceito histórico, de quem escreveu, por que escreveu e tudo que a gente vai falar agora. Não, se atente ao Espírito Santo. Porque é esse Espírito Santo que me convence e te convence do pecado. É esse Espírito Santo que faz com que a gente continue prosseguindo para o nosso alvo, que o nosso alvo é Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Então agora nós vamos falar sobre questões históricas, detalhes, mas eu te garanto que quando você começar a ler, se bem que vocês já estão lendo, que já estamos no capítulo 2, para quinta-feira agora, eu creio que você vai entender de uma forma muito maior e muito melhor quem é o Espírito Santo. Que ele é muito mais do que somente uma palavra, ele é um amigo. Não é somente conhecê-lo de ouvir falar, mas é poder ter o Espírito Santo na sua vida e você vivenciar coisas grandiosas que ele pode fazer através de você, como ele fez através da vida dos discípulos, depois ele fez através da vida de homens, depois ele fez através da vida de mulheres, e tantos e tantos e tantos, e hoje eu tenho esse privilégio e você também tem esse privilégio. A continuação nós vemos que livro de Atos é um livro missionário, é isso mesmo. Só que nós só temos o êxito, nós só temos a conclusão dessa missão que os discípulos receberam por algo muito maravilhoso, o Espírito Santo.
Então não adianta a gente querer fazer qualquer coisa se não tiver a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos fazer sim, com certeza, porque nós temos capacidade, nós temos a habilidade, mas quem convence é o Espírito Santo. Então tudo que vocês vão ver, vou frisar de novo isso, gente, é porque o Espírito Santo estava na vida dele. E é maravilhoso porque a gente vê que Lucas, o médico que estava andando com Jesus, começa a detalhar a obra do Espírito Santo de Deus. Então nós temos a data da edição, a data no que foi escrito, aproximadamente de 63 a 70 depois de Cristo, tá? Nós sabemos que a contagem dos anos se teve por uma questão do nascimento de Jesus, tá? Não vou entrar nesse conceito agora, porque você vai aprender na sua escola com certeza, mas não está aqui no script agora, só depois vai pro final, beleza, galera? Então a forma como eles identificaram que Lucas escreveu foi pela forma como foi escrito. Nós vemos que existem vários pontos cruciais, né? Os teólogos e arqueólogos têm essa conclusão devido à forma como ele foi escrito. A forma como ele escreveu no grego, a forma como foi utilizado a pronúncia nos manuscritos, tá? Então, esse foi o que eles, na verdade, né, os estudiosos, né, fizeram os comentários bíblicos, se baseiam em relação a Lucas. Beleza, galera? Outra observação, como a gente sabe que Lucas era médico? Porque Paulo, em Colossenses 4, versículo 14, a gente vai dar uma voltinha na Bíblia, tá? Então não se preocupe. Fala assim, Paulo falando, tá? Saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, Demas, tá, gente? Só uma observaçãozinha, era aquele que acompanhava Lucas, acompanhou vários trabalhos missionários, tá? Então, não se preocupe, mas nós não vamos falar de Demas agora, só lá na frente. Então, nós vemos que Lucas era médico, por isso que é falado que Lucas era médico, tá, galera? Sem contar também que a gente sabe, naquela época não era a questão do estudo não era algo para todos como hoje, tá? Então, por esse motivo também, nós vemos a questão dos estudiosos entenderem, né, pela forma da escrita da época, que Lucas foi quem escreveu o livro de Atos também. Galera, outra observação, como eu falei para vocês, né, a gente vai entrar um pouquinho na questão histórica, tá? Um pouco só, não vamos abranger muito não, então é só um pouquinho, só para vocês entenderem. Não vou entrar muito fundo não, porque o nosso objetivo é começar o nosso discipulado, mas eu preciso e não posso pular essa parte que é muito importante. Nós vimos também que o livro de Atos não fala sobre o fim do Império Romano, porque nós sabemos que as datas ali mais ou menos elas coincidem, tá? E nós não vamos ler no livro de Atos o porquê que aconteceu aquele incêndio em Roma, tá? No Império Romano lá, que devastou tudo, que teve aquela destruição. Nós não vamos ver a questão da invasão também de Jerusalém, a destruição. Então são coisas históricas que estão vinculadas nos mesmos períodos, mas que nós não temos como, através do livro de Atos, adentrar nesse assunto. Então eu já falo para ti, porque possivelmente, como eu já disse, na sua escola você vai estudar, né? E com isso você fala assim, pô, mas a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não relata o contexto histórico, tá? Muitos eventos históricos não estão relatados. Então vocês vão estudar e vocês vão ter que pessoalmente entender que a palavra não vai ressaltar todos os pontos da história, mas já estou falando para vocês isso para que vocês possam entender e não bugar a cabeça na hora que o professor falar. Beleza, galera? Sim, eu tô com uma colinha porque o assunto é grande, então eu preciso de uma cola. Não se preocupe não. Vai anotando aí também para você ter a sua em nome de Jesus. Tudo que vemos a partir de agora no livro, nós vamos ver no livro de Atos, né? Nós vemos que foi, como já dito, e vou frisar isso muito aqui, foi através do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus que fez através da vida dos discípulos, como através da minha e através da sua, grandes obras em nome de Jesus. Nós vamos ver o mover do Espírito. Nós vamos entender, vocês vão ver tanto Atos capítulo 2 já começa e depois no decorrer de todo o Novo Testamento, o que o Espírito Santo faz na vida daqueles que deixam o Espírito agir. Não só na vida deles, mas na vida das pessoas que estão à volta. Entendeu? Então, assim, o Espírito Santo aqui, ele começa a ser detalhado em detalhes. A gente vai ver, eu vou fazer uma
uma pequena observação, que Estevão só suportou o que suportou porque tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas o que aconteceu com o Estevão? Já vamos chegar lá. Não se preocupe, talvez você já saiba, nós vamos chegar lá. Então assim, são várias coisas que nos levam a entender o porquê que Atos foi escrito. Atos realmente é para me preparar e te preparar para todo o Evangelho, para todo o conhecimento que nós vamos ter a partir de agora. Nós já temos a marca, nós já temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é a marca, né, a promessa que a gente fala, mas a gente vai entender de uma forma mais detalhada aquilo que ele vai fazer, para aqueles que se colocam à disposição. Amém? Nós vemos também que mesmo Paulo, né, e é um exemplo muito claro disso quando a gente fala do Espírito Santo, porque Paulo era aquele que perseguia, né? Atos 7, versículo 60 em diante, que começa a ver o que Paulo começa a perseguir a igreja. E através de uma visão, através de ele ter caído do cavalo naquele momento, e através daquilo que Jesus disse para ele, e através da experiência que ele teve com Jesus, o Espírito Santo na vida dele, nós vemos que ele começa a ser perseguido. Ele reconhece a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, gente, o Espírito Santo, ele realmente muda, ele transforma. Se você tiver com algum problema, alguma situação, é o Espírito Santo de Deus que eu creio, vai mudar totalmente. Vai tirar sua tristeza, vai tirar sua raiva, vai tirar tudo. Porque Paulo era o cara menos provável, né, de conhecer a Deus, porque era um cara que perseguia. Paulo era muito estudioso, né? Paulo era um cara que tinha todo o conhecimento. E aí a gente olha para aquela pessoa e fala assim, essa não merece, mas Deus sabe que todos merecem, que Jesus veio para todos. Então não é o que eu acho ou o que você acha, é aquilo que as pessoas que se colocam diante do Espírito Santo de Deus estão preparadas para fazer para o Senhor. E o que você está preparado para fazer para o Senhor? Essa é a pergunta que eu quero te dizer, que eu quero te fazer, nesse momento. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a abrir mão para que se cumpra a promessa do Senhor sobre a sua vida? O que você deixou de fazer que você precisa voltar? O que você acha de você fazer uma oração antes da gente continuar? Para que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Para que o Espírito Santo de Deus volte ao seu coração. Para que o Espírito Santo venha te dar direção daquilo que em algum momento, se não agora, ou se você já teve, ou por um momento que você ainda vai ter, na presença de Deus, você vai precisar. O Espírito Santo é nosso amigo. Ele não é aquele que está longe, é aquele que quer estar perto. E vocês sabem disso. Porque nós estamos falando em algumas células sobre esse amigo chamado Espírito Santo de Deus. Faça essa oração. Tire esse tempo, coloque um louvor que você goste, que é uma música, a gente chama de louvor, mas é uma música para facilitar, né? Vou falar algumas coisas, vou trazer algumas explicações de algumas palavras que nós usamos, tá? Mas coloque essa música que você gosta, dobra seu joelho, fala com ele. É o momento de você pedir perdão, é o momento de você reconhecer que você precisa desse amigo, que é sobre todo amigo, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu vou deixar esse momentinho para você e já retorno para a gente continuar em mente. Por esse tempo que você deu, se você precisar pausar, porque eu voltei a falar, dá uma pausada aí e continua nesse momento de oração. Nós vemos que Jesus deu uma promessa. Essa promessa era o Espírito Santo. Foi esse Espírito Santo, como eu disse para vocês anteriormente, que deu forças e a certeza para aqueles homens e mulheres fazerem a diferença e serem a diferença. Nós falamos na célula passada sobre os frutos do Espírito. Que o Espírito Santo produz em nós amor, paciência, né? Nós vamos falar sobre isso, eu não vou entrar agora, porque a gente vai entrar depois na sequência dos nossos estudos. Hoje é só o primeiro e é só uma introdução. Nós vamos ver sobre esse Espírito Santo que é maravilhoso. Então foi esse Espírito que veio, o Espírito Santo de Deus que veio e deu a certeza para que eles continuassem, passassem por tudo. Quando você canta na sua igreja, ou em casa, ou não sei, talvez você já ouviu, o Coliseu não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, a morte não parou a igreja. Por quê? Porque era o Espírito Santo de Deus que dava certeza. Quando o Espírito Santo de Deus na nossa vida nós não ouvimos, nós não conseguimos mais discernir, ou seja, entender o que Ele fala, realmente vir à igreja, estar na igreja é um peso. Realmente ir para a igreja é uma coisa ruim. Porque a gente não está mais fazendo as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Nós estamos fazendo as coisas para as pessoas. E sinto muito, nós somos falhos. Eu sou ruim para nome e data e vocês já sabem disso. Não pode me cobrar quando eu sempre falo. Eu tenho as minhas falhas.
Então você não pode vir ou querer estar com o Senhor porque eu sou, porque eu nada sou, ninguém é nada, porque tudo é para Ele, por Ele. Tudo é para o Senhor, através do Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Então que você não pare, que você não volte, que você não retroceda, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se o Espírito Santo estiver na nossa vida. Eu creio nessa promessa. Começamos o livro de Atos, que essa introdução, por mais simples que seja, e sim, frisando realmente o Espírito Santo de Deus, seja um canal de bênção na sua vida. Que essa semana seja uma semana que se inicia nos nossos devocionais, seja um momento maravilhoso. Que você decole, que você ore antes de cada momento, antes de cada devocional. Você fale com Deus e peça para Ele que o Espírito Santo abra, dê entendimento naquilo que está sendo falado. Porque você tem um propósito, Deus te criou com um propósito e é você. Eu posso fazer algo parecido, mas só você pode fazer o que Deus te chama para fazer. O Senhor está com os braços abertos para você, filho, para você, filha. Viva essa intimidade, viva essa amizade com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês e amanhã tem mais um devocional que nós começaremos no capítulo 1, versículo 1 em diante, e a tarefa vai ser decorar o Antigo Testamento e falar quinta-feira na célula. Lembrando que os desafios serão no meio do devocional. Então agora eu vim e falei mais rápido, né, mais prático, para ficar só no final, mas a tarefa para quinta-feira. Deus abençoe vocês, uma ótima semana e até.